Bora desenhar um cartoon comigo? Oi, eu sou a Jujupiter e hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço esse cartoon aqui, que eu coloco em diversos lugares por aí. Decidi trazer pra vocês esse processo de criar esse personagem e usar ele como figurinha por aí, por exemplo. Jesus Cristinho, tá muito calor, gente. Bora tomar um café? Bom, eu comecei imaginando que eu queria que esse personagem transparecesse. No meu caso, como eu queria algo esteticamente estiloso, eu imaginei primeiro a pose, algo mais descontraído, segurando um copo, algo que refletisse um pouco sobre a personalidade dela. Eu fui também pensando nas características que eu acho que valorizam muito um cartoon. Então eu queria que ela tivesse calças bem largas, um rosto marcante, sabe, com alguma característica única. Eu pensei num óculos bem grandão, chamando bastante atenção. A minha maior referência de cartoon é Scott Pilgrim. Inclusive, estão aqui. Pra mim, o traço de Scott Pilgrim é o suprassumo do estilo. Então eu pego muito dele pra mim, porque é algo que me cativa. É o que eu acho bonito. A gente fica muito tempo procurando o tal do estilo, inclusive esse é um ponto muito delicado pra todos os artistas. Mas pra mim isso tem muito a ver com aplicar o que você acha bonito. Fazer um traço que te chame a atenção. Mas eu não tô falando pra você copiar na cara dura de alguém, mas pra aprender com uma obra que você goste e se inspirar com ela. Em Scott Pilgrim, por exemplo, eu adoro esses olhos exageradões, esse traço mais grosso, essas silhuetas meio chibi, mas não tão infantilizadas. Isso me chama muito a atenção. Então eu procurei aplicar essas características no meu personagem e no meu estilo também. Pausa pro café. Inclusive, eu tava tendo uma certa dificuldade com a silhueta, então eu coloquei uma página de Scott Pilgrim do lado, que é a minha referência, e tracei por cima do corpo dessa personagem. Mas não pra copiar e colar no meu desenho, porque você não ganha absolutamente nada com isso. Mas pra entender como que ela funciona. As curvas que ela faz, as proporções que as coisas têm. Porque se esse é o aspecto que eu procuro, eu tenho que entender como é que ele funciona. E daí sim, aplicar no meu desenho. Como eu já fiz essa personagem pensando em usar ela como identidade visual, meio que um alter ego, algo que me representa, mas que não fosse de fato um autorretrato em si, que é eu, mas também não é, fica no ar. Aí nos dias que eu criei ela, foi um pouco antes de eu ir pro show do Bring Me The Horizon em São Paulo. Então eu tava muito nessa vibe do rock, sabe? Aí inconscientemente ela foi meio que tendendo pra esse lado. Eu botei nela uma roupa completamente preta, um cinto, um all-star, mas tudo bem simplificado, porque era isso que eu queria que essa personagem fosse desde o início. Simples, para que eu não perdesse muito tempo fazendo ela. Eu queria que ela fosse algo que eu possa rabiscar a qualquer momento, em qualquer lugar. Por isso, inicialmente, eu queria que ela fosse preto e branco, bem no estilo quadrinho PB mesmo. Mas daí eu vi aquele traço azulado do rascunho ali embaixo, e isso pode ser nóia minha, mas eu acho esse aspecto de rascunho azul embaixo do traço preto bonito demais. Aí eu pensei, e se eu botasse um tomzinho azul puxadinho pro roxo aqui em cima desse preto? Fiz, gostei, decidi manter. Achei que ficou com a cara exatamente que eu queria, simples e estiloso, sabe? Daí eu fiz as minhas tatuagens, mas só em traço, sem cor nem nada. Adicionei esse torso de caveira bem simplesão mesmo, num tomzinho de roxo, só pra complementar aqui um pouquinho a roupa, mas tudo bem simples e bem direto. Eu decidi então mudar a pose dela, ver ela numa expressão um pouco diferente. Então eu fiz ela nessa pose sentadinha, segurando o meu sketchbook, que inclusive, cadê ele? Está aqui. Eu quero fazer um vídeo especialmente só sobre sketchbook, então aguardem que virá esse conteúdo pra vocês. Bom, eu coloquei os nossos dois desenhos lado a lado e aproveitei pra testar alguns olhos pra eles. Eu fiquei na dúvida entre esses olhos grandes, com pupilas grandes nos óculos. Acabou que eu escolhi esse olhinho na vertical. Eu gostei mais da expressão que ele deixou no rosto dela. Ficou meio vampiresco e por algum motivo me lembrou muito a Marceline de Hora de Aventura. Porque eu não sei, já que ela não tem os olhos assim, então... Mas enfim, eu achei bonito. Depois disso eu quis fazer algumas versões do rosto dela, então eu montei esses esqueletos nas posições que eu queria e fui fazendo os traços do rosto dela por cima. Sinceramente eu olhei e eu não gostei muito. Eu senti que tinha alguma coisa a mudar, então eu fiz mais 3 versões embaixo e... continuei não gostando. Eu tava me perdendo muito nos traços do cabelo dela, como que era o formato, o tamanho desse óculos, qual que vai ser, afinal de contas. Então eu decidi tirar tudo, tirar as expressões, tirar os rostos, voltar um passo atrás e fazer um 360 da cabeça dela, com uma expressão mais neutra, só pra ter certeza dos traços antes de adicionar qualquer expressão. Depois de fazer esse 360, eu fui me habituando mais aos traços dela, fui entendendo melhor como é que funcionava, como eu queria que esse cabelo ficasse, o bendito tamanho do óculos, eu finalmente me encontrei. Gostei algo nesse meio termo, de não ser um óculinho pequenininho, mas também não ser um negócio gigante que sai completamente da cabeça dela, sabe? Eu fiquei ali nesse meio termo. Gostei bastante, mas
Mas ainda faltava alguma coisa. Foi daí então que eu pensei. Ela já tem os olhos vampirescos, uma roupa preta trevosa, um semblante malvado. Por que não adicionar uns chifrinhos? E era exatamente isso que faltava. Eu botei então esses chifrinhos meio power de Chainsaw Man. Algo mais juntinho, pontudinho, fininho, reto pra cima, sabe? Gostei muito dessa decisão. Tava indo exatamente pro rumo estiloso que eu queria. Só que ela tava muito malvada, então eu fiz essa expressão dela um pouco mais descontraída, pra mostrar que ela assusta, mas não morde também. Eu tirei então esses dois desenhos e eu decidi dar espaço pra uma nova pose, algo que eu mostrasse como que ela é de costas também. Nesse processo também eu pensei em experimentar algumas asinhas de morcego, sabe? Porque eu pensei em ela ter uma mini versão em que fosse tipo um espectrinho voador, uma cabecinha com asa de morcego, bem vampirinha, mas ainda esquisitinha. Aí eu fiz essas versões, vou deixar aqui do lado, deem uma olhada. Eu gostei, mas isso ainda não me deu certeza em relação às asas que ela tem nas costas. Talvez na versão humana dela, né, eu tire depois. Acabou ficando nesse desenho, mas eu acho que depois eu provavelmente vou tirar e vou deixar essas asinhas só pro espectrinho voador dela mesmo. E bom, agora que o personagem tá pronto, chegou a hora de usar ele. Desde sempre, uma hora ou outra, eu acabava sempre misturando desenho e fotografia, porque é algo que eu gosto muito, eu acho que dá um estilo muito legal. Eu vou deixar aqui pra vocês algumas obras minhas anteriores, onde eu misturei esses dois universos. Geralmente eu gosto de pegar uma foto de paisagem e adicionar um personagem, e com esse nosso personagem não foi diferente, foi exatamente assim que eu tenho usado ele nos últimos dias. Inclusive, me segue lá no Instagram se você quiser ver mais desse personagem aí pelo mundão, é @jujupiter em todas as redes sociais. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da nossa personagem chifrudinha, vampirinha, sei lá. Ela só é, gente, ela só é o que ela é. Deixa ela ser. Deixa ela ser, não toca nela. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!